Você não precisa correr atrás da vida que sonha. Ela já existe. Ela está acontecendo agora, em uma linha do tempo paralela. O que separa você dessa realidade não é o tempo, nem a sorte, nem os obstáculos. É a forma como você está observando sua própria existência. Você foi condicionado a olhar para a vida com os olhos da falta, da espera e do esforço exaustivo. Mas existe um código silencioso que transforma a realidade. O efeito observador. Na física quântica já se sabe que o simples ato de observar muda o comportamento da partícula. Ou seja, o universo responde à sua atenção, não aos seus desejos. Você não manifesta o que quer, manifesta o que observa com envolvimento emocional. Se você quer prosperidade, precisa observar o mundo com os olhos de quem já é próspero. Se você deseja amor, precisa enxergar o amor já presente em pequenas sutilezas do cotidiano. Se você quer abundância, precisa perceber que a abundância é um campo, não um prêmio futuro. Esse vídeo é um convite. Alinhar sua vibração, seu foco e sua identidade ao campo onde a vida dos seus sonhos já é real. Você não vai mais desejar, você vai colapsar. Prepare-se para entender, de forma simples e aplicável, como usar o efeito observador para acessar o seu eu ideal. Se isso ressoar com você, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e comente aqui embaixo com a palavra "Eu observo". Essa simples atitude já é um colapso vibracional. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma espécie de sorte sobrenatural, enquanto outras vivem em constante escassez, mesmo se esforçando muito mais? A resposta pode estar na forma como cada uma observa a própria realidade. O efeito observador na física quântica revela que o simples ato de observar altera o comportamento de partículas subatômicas, ou seja, a realidade muda conforme o olhar. Não estamos falando de mágica, mas de uma tecnologia vibracional que você já usa o tempo todo, só que de forma inconsciente. Tudo que você enxerga, sente e foca está colapsando possibilidades em tempo real. A cada segundo, seu campo vibracional escolhe qual linha do tempo será ativada. Imagine o seguinte cenário. Você acorda, olha para o saldo da sua conta bancária e imediatamente pensa: não tem dinheiro suficiente. Esse pensamento não é só um pensamento, é uma observação, é um colapso de realidade. Naquele instante, você ativa a linha do tempo da escassez, reforçada pelo seu sentimento de preocupação e pelo seu foco constante no não ter. Agora imagine outro cenário. Você acorda, olha para o mesmo saldo e pensa: isso aqui está mudando porque minha frequência está mudando. Você agradece pelos centavos que estão ali, sente abundância pelo simples fato de ter acesso e envia uma intenção vibracional de crescimento. Você acabou de mudar a realidade. O número na conta ainda é o mesmo, mas a linha do tempo que você acessou é completamente diferente. E o universo, que responde ao seu campo e não ao seu discurso, começa a reorganizar os caminhos para refletir esse novo olhar. O mesmo se aplica aos relacionamentos. Se você olha para o parceiro ou parceira com a lente do julgamento, da crítica ou da falta, você está ativando um campo onde o amor se desgasta. Mas se você escolhe observar o outro com gratidão, com foco no que há de bonito, você não só muda sua vibração, você muda a resposta energética do relacionamento. Porque tudo no universo é feedback vibracional. A forma como você observa define o tom da resposta que você recebe. Vamos trazer isso para algo ainda mais cotidiano. Você está no trânsito e alguém fecha seu carro. Você pode observar aquilo como um ataque, um desrespeito, algo que vai estragar seu dia inteiro. Ou você pode observar como um evento neutro, uma distração qualquer de alguém que, como você, está apenas tentando chegar ao seu destino. No primeiro caso, você ativa o campo do estresse, do conflito e da irritação. No segundo, você ativa o campo da leveza, da compaixão e da fluidez. E isso altera tudo. Sua energia
dia, sua química interna, suas próximas decisões e, por consequência, os próximos eventos. O efeito observador é muito mais do que um conceito teórico. É uma chave prática de mudança diária. E o primeiro passo para acessá-la é se tornar consciente de onde está seu olhar agora. Você está observando o quê? O que tem dado sua atenção emocional? Quais são os temas que dominam sua mente enquanto você toma banho, dirige, trabalha, se alimenta? Esses pensamentos são neutros, mas a sua observação dá vida a eles. Você pode estar construindo castelos de abundância ou prisões de escassez sem perceber. Uma prática simples para treinar esse novo olhar é o exercício da lente quântica. Escolha um evento recorrente do seu dia. Pode ser o café da manhã, uma conversa com alguém ou a ida ao trabalho. Durante esse momento, escolha conscientemente observar tudo como se já estivesse vivendo a vida dos seus sonhos. Como essa versão de você reagiria a esse evento? Qual emoção estaria predominando? Qual seria o foco da sua atenção se você já estivesse vivendo o que deseja? Essa prática muda tudo, porque começa a realinhar a sua mente ao campo da sua realidade desejada. Você não precisa esperar para viver a vida que sonhou. Você precisa aprender a observá-la, mesmo antes que ela apareça. E esse é o primeiro portal para o colapso vibracional. Existe uma lei silenciosa regendo todas as manifestações que você já viveu e todas aquelas que ainda estão por vir. Essa lei diz que aquilo que você sustenta com foco emocional, você amplifica no campo quântico. Não importa o que você quer conscientemente. O que importa é o que você alimenta com sua atenção diária. Foco é o pincel que colore sua linha do tempo. Foco é frequência. E frequência é destino. Imagine sua mente como um holofote. Tudo que você ilumina com esse holofote ganha vida, forma, movimento. Se você foca em dívidas, mesmo tentando pensar em prosperidade, o que o campo sente é escassez. Se você pensa em amor, mas sente solidão profunda enquanto visualiza, o que você está emitindo é ausência. O universo não responde ao que você diz, ele responde ao que você sustenta vibracionalmente com presença. Esse é o ponto de virada que a maioria ignora. Pense em um dia comum. Você acorda, pega o celular e começa a rolar o feed das redes sociais. Ali, sua mente entra em contato com dezenas de imagens, corpos, viagens, conquistas, frases prontas, notícias negativas, comparações disfarçadas de inspiração. O que você está focando ali? O que está sendo semeado no seu campo logo nas primeiras horas do dia? O foco inicial do seu dia é o que determina o tom vibracional das suas próximas horas. E isso se acumula como uma nuvem energética ao seu redor. Agora imagine outro cenário. Você acorda, coloca os pés no chão, respira fundo e agradece. Não apenas mentalmente, mas sentindo gratidão por algo real, mesmo que pequeno. Depois, antes de abrir qualquer tela, você faz uma escolha consciente de onde colocar seu foco. Um desejo específico, uma sensação que quer sustentar, um estado interno que quer fortalecer. Você não está esperando o externo mudar para sentir. Você está gerando internamente a frequência que deseja viver. Isso é alinhamento vibracional. Isso é linguagem quântica aplicada. Existe uma prática que pode mudar completamente seu campo de manifestação. O detector de foco. A cada 2 horas, pare por 30 segundos e se pergunte: no que eu estava focando agora? Essa pergunta simples revela se você está vibrando no que deseja ou reforçando o que quer evitar. Se a resposta for medo, falta, comparação ou ansiedade, você redireciona com gentileza. Se for confiança, expansão ou gratidão, você sustenta com intenção ainda mais forte. Esse microajuste constante reprograma sua frequência dominante e, com ela, sua linha do tempo ativa. Foco é tão poderoso que pode ativar realidades completamente diferentes em questão de minutos. Pense no seguinte: 2 pessoas enfrentam o mesmo desafio. Uma perda financeira, por exemplo. A primeira foca na injustiça, na dor,
na perda e começa a vibrar medo e frustração. A segunda foca na lição, na libertação e na oportunidade escondida no caos. As duas vivem o mesmo evento, mas estão colapsando realidades completamente diferentes. A primeira afunda mais na escassez. A segunda começa a atrair novas possibilidades, tudo por causa do foco. O campo quântico não julga o que você escolhe focar. Ele apenas amplifica aquilo que você observa com emoção repetida. Por isso, é vital que você se torne seletivo com seus pensamentos, seus diálogos internos, suas conversas, os conteúdos que consome, os ambientes que frequenta. Tudo isso está moldando sua frequência dominante. E essa frequência é o código que o universo lê para trazer sua próxima experiência. Você quer mudar sua vida? Comece mudando seu foco. Treine sua mente para buscar o que há de certo e não o que falta. Desenvolva o hábito de focar na solução, não no problema. Sustente por mais tempo a visão da vida que você deseja, mesmo quando o externo pareça resistir. Porque a frequência não responde ao que você vê, ela responde ao que você escolhe manter ativo no seu campo. E aquilo que você sustenta com presença e intenção, inevitavelmente se manifesta. Talvez o maior erro de quem estuda manifestação seja esperar a evidência aparecer para então sentir a emoção desejada. Acredita-se que quando o dinheiro chegar, a paz virá. Quando o relacionamento acontecer, o amor será sentido. Quando o corpo mudar, a autoestima aparecerá. Mas a física da manifestação funciona ao contrário. É o sentimento que colapsa a realidade, não o contrário. A emoção é o gatilho, a senha vibracional que destrava a linha do tempo onde tudo aquilo já existe. Joe Dispenza ensina que o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado intensamente. Isso significa que, quando você sente com verdade, seu corpo vibra como se já estivesse vivendo aquilo. E essa vibração envia uma assinatura energética ao campo quântico que responde com eventos equivalentes. Em outras palavras, você não atrai o que quer, atrai o que é coerente com o seu estado interno. Por isso, quem vibra carência enquanto visualiza riqueza está, na verdade, emitindo escassez. Quem sonha com amor, mas sente medo de ser rejeitado, está vibrando abandono. E o universo responde com precisão matemática à sua vibração dominante, não à sua intenção consciente. Imagine alguém visualizando sua casa dos sonhos. Ela fecha os olhos, imagina os detalhes, vê a cor das paredes, sente o cheiro do ambiente. Mas enquanto visualiza, pensa: isso nunca vai acontecer comigo. Ou então, é bonito demais para ser verdade. Esses pensamentos sabotam a vibração. Eles poluem o campo com dúvidas e crenças limitantes. E é como se o campo recebesse um sinal confuso: querer, mas não acreditar. Desejar, mas não sentir como se já fosse real. Isso interrompe o processo de colapso quântico, porque o universo não entende palavras, ele entende vibração coerente. Agora imagine o oposto: alguém que ainda não tem nada fisicamente, mas anda com postura de gratidão, fala com entusiasmo, vive com a leveza de quem já venceu. Essa pessoa está colapsando o futuro agora mesmo. Ela se tornou o que deseja receber. E é esse estado que gera o magnetismo, porque o campo responde ao sentimento e não à ausência de provas. Existe uma prática simples, mas extremamente poderosa, chamada Já é Meu. Você escolhe um desejo, seja ele financeiro, amoroso, profissional, e começa a se comportar como alguém que já recebeu aquilo. Você sente o alívio, a confiança, o prazer, a abundância, mesmo sem nenhuma evidência no mundo externo. Você gera internamente o que o externo ainda não mostrou, e isso é pura física quântica aplicada. Você não está se iludindo, está criando uma coerência vibracional que atrai evidências equivalentes. Quando você sente antes de ver, você cria o colapso da onda quântica. A emoção é o ato de observar com o coração e não só com os olhos. Esse tipo de observação molda a realidade com muito mais força do que qualquer técnica isolada. E quanto mais intenso e duradouro for esse estado, mais rápido o universo responde.
Você se torna um ímã para tudo que vibra na mesma frequência do seu sentimento predominante. Agora pense no seu dia a dia. Quantas vezes você espera algo bom acontecer para então relaxar e se permitir sentir alegria? Quantas vezes você condiciona sua felicidade a um resultado específico? Essa lógica está invertida. Você precisa aprender a sorrir antes do motivo, a confiar antes da prova, a vibrar antes do acontecimento. É assim que o salto quântico acontece. É assim que você começa a viver a vida que sempre sonhou. O seu corpo é o veículo da criação. Seu coração é a chave vibracional. E seu sentimento é o código que comunica com o campo. Por isso, se você quer mudar sua vida, pare de esperar a evidência e comece a gerar o sentimento. É esse sentimento que cria a ponte entre você e a realidade desejada. E essa ponte já está disponível. Basta atravessar vibrando como se já estivesse do outro lado. Existe um detalhe sutil, quase invisível, que muda completamente o rumo da sua vida. É o tipo de escolha que parece pequena, mas colapsa linhas do tempo inteiras. Estamos falando do efeito borboleta quântico. A ideia de que uma microdecisão feita agora altera significativamente o seu destino vibracional. Na prática, isso significa que sua próxima linha do tempo depende de gestos simples que você realiza hoje. Nada grandioso, nenhum ritual complicado. Apenas pequenas escolhas feitas com consciência elevada. Imagine duas versões de você acordando na mesma manhã. Uma decide pegar o celular antes de respirar fundo. Lê uma notícia negativa, compara a própria vida com a dos outros e já entra no modo automático de reatividade. A outra levanta, respira fundo, agradece, bebe água e mentaliza a vibração que deseja sustentar no dia. Essas decisões, que parecem banais, estão criando linhas do tempo diferentes. Em uma delas, o dia será guiado pela frequência do medo e da comparação. Na outra, pela vibração da gratidão e da intenção clara. E cada uma dessas frequências cria eventos, encontros, emoções e resultados que se multiplicam como ondas. A realocação de linha do tempo não acontece apenas com grandes eventos, mas com microgestos conscientes. Beber água com presença, olhar alguém nos olhos com amor, escolher o silêncio em vez da reação automática. Tudo isso muda a trajetória vibracional. Cada pequena escolha feita com consciência é uma declaração ao campo. Eu estou pronta para a realidade que desejo colapsar. E o campo responde com precisão matemática a essa intenção codificada em ação. Você não precisa esperar um momento perfeito para mudar sua vida. Você precisa mudar o próximo momento comum com presença elevada. Seja ao caminhar até o trabalho, ao responder uma mensagem, ao lidar com uma frustração. A pergunta que deve guiar essas situações é: essa versão de mim, que já vive a vida que eu sonho, como agiria agora? E a resposta muda tudo. Porque nesse instante você ativa a identidade vibracional que já habita a linha do tempo desejada. Uma técnica poderosa é a troca de realidade em tempo real. Quando algo te desalinhar, um imprevisto, um conflito, uma emoção negativa, pare por 10 segundos. Feche os olhos e imagine-se em uma linha do tempo paralela onde tudo flui com facilidade. Respire como se já estivesse lá. Sinta o alívio, a leveza, a certeza de que tudo está acontecendo a seu favor. Depois, haja como alguém que vem dessa realidade. Esse simples movimento energético já é uma transição de linha. Você saiu do campo da reação e entrou no campo da criação. Outro exemplo prático é o da escolha consciente de palavras. A forma como você fala de si mesmo, do seu trabalho, da sua vida financeira, está programando o campo. Dizer, eu sou azarado, minha vida é difícil, isso é impossível para mim, é como carimbar sua linha do tempo atual e recusar uma nova versão. Mas quando você troca essas frases por afirmações como, estou me alinhando com a facilidade, tudo está se reorganizando a meu favor, eu escolho acreditar em milagres pequenos,
sonhos, você abre portais invisíveis, não por mágica, mas porque sua vibração começa a atrair experiências coerentes com essa nova narrativa. Cada escolha é uma bifurcação quântica e você não está preso a nenhuma linha do tempo. Você pode realinhar sua trajetória agora, neste exato instante, escolhendo pensar, falar, sentir e agir de maneira diferente. Não importa o que aconteceu até aqui, o colapso da nova linha começa com uma única decisão vibracional, e essa decisão está ao seu alcance agora mesmo. O efeito borboleta quântico não é só teoria, é ferramenta prática. E se você começar a aplicar isso nos momentos mais simples, vai perceber que a vida dos seus sonhos não está distante. Ela já existe e está te esperando do outro lado da próxima microdecisão consciente. Você já teve a sensação de fazer tudo certo e ainda assim nada mudar? De repetir afirmações, visualizar, tentar se manter positivo, mas a realidade continuar travada? A resposta pode estar na falta de coerência vibracional. Coerência é o estado onde pensamento, sentimento e ação caminham na mesma direção. Sem essa tríade alinhada, não há campo quântico que sustente a manifestação desejada. O universo responde à totalidade vibracional do ser, não à parte consciente que deseja algo. Imagine alguém que repete todos os dias: "Eu sou próspero". Ele pensa nessa frase com vontade, mas sente ansiedade quando olha para as contas vencidas. Ele age a partir do medo, fazendo escolhas baseadas na escassez. Nesse caso, o campo está recebendo uma frequência incoerente. O pensamento diz sim, o sentimento diz não, e a ação reforça a dúvida. Esse desalinhamento gera um ruído vibracional que impede o colapso da realidade desejada. Não é sobre pensar positivo, é sobre ser coerente energeticamente. A coerência acontece quando sua mente visualiza, seu coração sente e seu corpo age na mesma frequência. Por exemplo, você quer atrair um novo trabalho alinhado com sua missão. Você visualiza esse novo emprego com entusiasmo, sente gratidão antecipada, como se já estivesse vivendo essa realidade, e começa a agir como alguém que já está pronto para recebê-lo. Organiza seu currículo com alegria, conversa com pessoas com confiança, se apresenta ao mundo como alguém que está em expansão. Essa é uma vibração coerente, e o campo responde rapidamente a esse tipo de sinal claro e alinhado. Existe uma prática simples chamada check-in quântico. 3 vezes ao dia pergunte a si mesmo: o que estou pensando agora? O que estou sentindo agora? Minhas ações estão alinhadas com o que eu desejo manifestar? Se houver desalinhamento, você ajusta, não com culpa, mas com consciência. Você se treina para voltar ao eixo vibracional sempre que sair dele. E quanto mais vezes você retorna para essa coerência, mais rápido você colapsa realidades alinhadas com sua intenção. A coerência também se reflete nas pequenas escolhas do dia a dia. Se você deseja paz, mas se alimenta de conteúdo tóxico nas redes sociais, há incoerência. Se você deseja um relacionamento leve, mas continua nutrindo conversas de julgamento e reclamação, há incoerência. Se você deseja prosperidade, mas vive dizendo que dinheiro é difícil, que só enriquece quem tem sorte, o campo entende outra coisa. Não há vibração coerente onde há contradição constante entre o que se pensa, o que se sente e o que se expressa. Um ponto poderoso da coerência é o corpo. Seu corpo é o mensageiro da sua vibração real. Ele sente quando você está forçando uma positividade superficial. Se sua respiração está curta, seu peito contraído, seu estômago em nó, há uma incoerência vibracional. Por isso, sempre que quiser alinhar seu campo, comece pelo corpo. Respire com presença, relaxe os ombros, sinta o chão sob seus pés. Esse aterramento devolve sua energia ao momento presente. E é no presente que o colapso de realidade acontece. Coerência é também uma forma de honestidade energética. Não adianta desejar o melhor se, por dentro, você ainda se apega ao velho. Não adianta declarar amor se o coração ainda está cheio de medo.
Não adianta sonhar com liberdade se suas ações ainda refletem prisão emocional. Você precisa se observar com coragem e ajustar os pontos de desconexão com amor, sem cobrança, sem rigidez, apenas com intenção clara de realinhar. Quando pensamento, sentimento e ação se tornam um só campo, você entra em ressonância com a versão de você que já vive o que deseja. Essa ressonância cria um magnetismo quase inevitável. As oportunidades surgem, as pessoas certas aparecem, os caminhos se abrem, porque o universo não está contra você. Ele só está esperando que você se torne coerente com o que diz que quer. E essa coerência começa agora, com escolhas conscientes, sentimentos intencionais e ações alinhadas com a sua verdade mais elevada. Você não foi feito para manifestar de vez em quando. Não veio ao mundo para atrair milagres esporádicos e depois voltar à sobrevivência. Seu estado natural é o de manifestação contínua. É viver conectado ao campo de infinitas possibilidades todos os dias, mesmo nas situações mais simples e cotidianas. Não existe pausa no campo quântico, ele responde a você o tempo todo. A única pergunta é: qual versão de você está emitindo o sinal? Manifestar continuamente não é sobre conquistar algo específico, é sobre viver numa vibração que naturalmente atrai tudo o que é coerente com sua frequência elevada. É quando sua vida deixa de ser esforço e se torna fluxo. Você começa a perceber que tudo vem com mais leveza. Ideias, recursos, encontros, oportunidades, respostas. E isso acontece porque você passou a habitar um campo onde ser quem você é já é suficiente para receber, sem provar nada, sem correr atrás de tudo, sem ansiedade. Para que esse estado se torne o seu novo normal, você precisa criar âncoras vibracionais no seu dia. Pequenos hábitos, práticas e microdecisões que mantêm sua frequência estável, mesmo quando o externo tenta te puxar para baixo. Uma dessas âncoras é o silêncio consciente. Tire 5 minutos, 2 ou 3 vezes ao dia, para apenas respirar, fechar os olhos e sentir o corpo. Esse simples gesto te realinha com a presença, e a presença é a base da manifestação contínua, porque não se manifesta no futuro nem no passado, se manifesta no agora. Outra âncora poderosa é a escuta ativa. A forma como você ouve o outro revela muito sobre sua vibração. Quando você escuta com presença, sem julgar, sem preparar respostas, você entra no campo do coração. E o campo do coração é o campo onde as maiores manifestações acontecem. Ali não há ego, controle ou resistência, apenas abertura. E quanto mais você vive nesse estado, mais sinais você recebe. Sinais do universo, de si mesmo, da intuição, do corpo. Você começa a perceber sincronicidades que antes passavam despercebidas. Porque agora você está escutando com a alma e não apenas com os ouvidos. Manifestação contínua também exige atenção ao ambiente vibracional. Não adianta elevar sua frequência por 10 minutos se o restante do seu dia está cercado de conversas negativas, conteúdo tóxico, ambientes que drenam sua energia. Você precisa criar um ecossistema vibracional. Isso inclui os sons que você escuta, as palavras que você usa, as pessoas com quem você troca, os pensamentos que você repete. Tudo está moldando sua frequência dominante. E essa frequência é o ímã que atrai sua realidade futura. Um exercício simples para manter esse estado ativo é o ritual do campo limpo. Antes de dormir, revise seu dia com presença. Pergunte: o que eu sustentei hoje com minha vibração? O que eu posso soltar agora para dormir em paz? E depois, visualize uma luz dourada envolvendo seu corpo e limpando todo o excesso emocional acumulado. Você vai dormir com o campo limpo, pronto para colapsar uma nova realidade ao acordar. Manifestação contínua não é rigidez vibracional, é presença flexível, é saber voltar para o eixo quando se desalinhar, é saber que não precisa ser perfeito, apenas consciente. É entender que o campo não te pune por cair, mas te responde com precisão quando você se levanta com intenção clara. Cada dia é uma nova chance de viver como se já estivesse no futuro que deseja.
seja, cada respiração é uma nova senha vibracional para o universo. E esse é o seu novo normal, um estado em que você não se preocupa em como as coisas virão, apenas sustenta o campo onde elas já existem. Você não força, você flui. Você não espera, você vibra. Você não duvida, você vive como quem já recebeu. E esse viver coerente, leve, intencional é o verdadeiro poder de manifestar sem parar. Bem-vindo ao estado de manifestação contínua. Você não precisa esperar mais nada para começar a viver a vida que sempre sonhou. Ela já está acontecendo, em um plano sutil, onde suas decisões vibracionais são portas de acesso. O efeito observador te deu a chave. Aquilo que você observa com sentimento e intenção se manifesta com precisão. Você não está à mercê do acaso. Você é o criador silencioso da sua própria realidade. A cada pensamento que você escolhe sustentar, uma nova linha do tempo começa a se formar. A cada emoção que você aceita ou transforma, o universo reorganiza eventos, encontros e possibilidades para te acompanhar. A cada microação alinhada com o seu eu ideal, um novo mundo se abre diante de você. E tudo isso acontece agora. Não amanhã, não depois que tudo estiver resolvido, mas agora, neste exato instante em que você lê essas palavras. O seu eu do futuro já existe. Ele está te observando do outro lado do véu vibracional, torcendo para que você lembre do seu poder, porque você nunca foi pequeno, nunca foi vítima. Você apenas estava observando com os olhos errados. Agora você sabe. Agora você sente. Agora você pode escolher observar com a lente da abundância, da confiança, da certeza de que tudo está se realinhando a seu favor. Se esse vídeo elevou sua vibração, compartilhe com alguém que precisa colapsar sua linha do tempo também. E lembre-se, tudo o que você deseja já é seu. Basta observar com o coração certo.